Brasil 1, Noruega 2. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo 26 na fase de oitavas de final. E nesse vídeo vamos bater um papo sobre isso. É triste falar sobre a eliminação da seleção brasileira, principalmente em Copa do Mundo. Mais uma frustração. O Brasil vem das últimas Copas de forma seguida sendo eliminado por uma seleção europeia, parando em uma quarta de final, agora dessa vez na oitava de final. Mas a gente precisa deixar um pouquinho o lado do torcedor de lado, pelo menos eu aqui nesse vídeo preciso deixar esse lado do torcedor de lado e buscar fazer uma análise um pouco mais fria, um pouco mais aprofundada, trazendo alguns aspectos. Não é um vídeo onde eu vou estar fazendo uma análise mostrando algumas questões coletivas, porque eu preciso ainda reassistir essa partida. Então é um vídeo trazendo só alguns pontos e algumas questões individuais, mas não procurando aqui um culpado, porque essa não é a ideia aqui do canal, não é a forma que eu vejo futebol, e sim citando alguns aspectos do jogo, situações de erros que acabam cometendo, mas não procurando um vilão. E começar falando da seleção brasileira, a gente tem que entender qual era o ciclo e qual era o momento que essa seleção brasileira chegava. Esse aqui é o quarto vídeo desse canal, então vocês não vão ter aqui a minha opinião do início da Copa do Mundo, ou dos amistosos, da convocação Ancelotti, porque eu não estava aqui criando conteúdo aqui no YouTube. Mas com as pessoas que eu conversava, eu falava que a seleção brasileira estava atrás de diversas seleções, e nesse aspecto não falava nem me referindo às seleções já falando de França, Argentina, Espanha, outras seleções que é considerada ali, digamos que de segunda prateleira, porque coletivamente a seleção brasileira estava muito atrasada, o técnico Ancelotti estava no início de um trabalho. Então eu entendia todo esse contexto. Eu sei que as pessoas muitas vezes falam, não, o Brasil é pentacampeão, o Brasil tem essas 5 Copas, vai ser sempre favorito. Porém, o futebol eu vejo de uma forma um pouco diferente. Isso tem um certo peso, mas não é o que mais gera de impacto dentro de uma competição. E sim como os jogadores vão se comportar tecnicamente, coletivamente e outras formas da equipe estar desempenhando também. E o que acontece? A seleção brasileira chega ali nessa Copa do Mundo com muita desconfiança. Eu sei que muitas pessoas na mídia, na imprensa, falam de uma seleção, olhando esse aspecto da seleção pentacampeã e que tem grandes jogadores. Isso é um fato, mas quando a gente olha o campo, quando a gente olhava o campo, a gente tinha uma outra sensação. A gente viu uma seleção que não passava confiança, uma seleção que estava desorganizada, e que até dentro da competição ela começa a se organizar e entregar algo diferente, algo positivo. Eu me refiro mais precisamente no jogo contra a seleção do Japão, pegando como esse parâmetro. Se a gente for olhar os outros jogos que a seleção brasileira teve, os amistosos pós-convocação, não foram amistosos que a gente pudesse tirar grandes coisas assim como referência. Contra Egito e contra a seleção do Panamá, eram seleções que não eram grandes ameaças para a seleção brasileira, mas algumas coisas que a gente poderia tirar de parâmetro ali era que a seleção brasileira tinha muita dificuldade para defender, para fazer a transição defensiva, né? O Brasil tinha dificuldade de correr para trás, e a ideia de Ancelotti era ter 4 jogadores de frente ali no comando de ataque para fazer essa pressão alta, de roubar a bola já ali na linha de intermediário, bem próximo da grande área, e já buscar essa finalização. Porém, quando ele subia essa marcação, não subia de uma forma coesa, e tinha um espaço muito grande entre linhas, ali um espaço do ataque, meio de campo e os zagueiros. E a seleção brasileira ficava vulnerável. Então, se o Brasil estava correndo esse risco contra seleções como Panamá e Egito, é nítido que contra outras seleções que têm uma qualidade técnica melhor, essas coisas poderiam se agravar. E o jogo contra Marrocos foi onde a gente de cara já viu isso. Uma seleção brasileira que estava inicialmente ali perdida, o Marrocos poderia abrir um placar, mas poderia ter feito 2, 3 gols. E que não seria nenhum absurdo com as coisas que estavam acontecendo dentro da partida. Aí o segundo jogo, a seleção brasileira faz algumas alterações, por conta inicialmente de lesão, e começa a fazer algumas mudanças na estrutura de jogo, né? No esquema tático, onde ele coloca o Lucas Paquetá, inicialmente jogando pelo lado direito, mas depois ele coloca o Lucas Paquetá para jogar uma espécie de tripé ali, né? Com o Casemiro de um lado, no centralizado, Bruno Guimarães pela direita e Lucas Paquetá pela esquerda. Essa foi a forma de jogo que o Brasil conseguiu ter um equilíbrio melhor, onde o Brasil conseguiu também, em alguns momentos, ter qualidade com posse de bola e, ao mesmo tempo, ser um time mais protegido na hora de se defender.
E o jogo contra o Haiti não dá para ter muito parâmetro, porque não era a seleção que oferecia muito perigo para a seleção brasileira. Contra a Escócia já dava para ter uma noção melhor, e o Brasil se comportou bem, principalmente nesse jogo contra a Escócia. E o desafio maior que o Brasil teve dentro da fase de grupo foi dentro da Copa do Mundo, foi na fase de 16avos, contra a seleção japonesa, que era uma seleção organizada, que tinha um técnico com um trabalho mais longevo bem mais longevo que o Ancelotti. O coletivo funcionava muito bem, uma equipe que tinha uma boa defesa sólida, que em um amistoso contra o Brasil já tinha vencido com o próprio técnico Ancelotti, né? E foi uma seleção que poderia nos oferecer mais perigo. E a gente viu uma seleção brasileira se comportando até de forma relativamente bem, onde o Brasil conseguiu ter uma maior posse de bola, um número maior de finalizações, e venceu de virada a seleção do Japão. Então a gente começou gerou uma boa expectativa, porque contra uma seleção que era mais organizada, mais arrumada, que tinha qualidade para sair em transições, qualidade para construir desde a sua primeira linha, a gente viu o Brasil conseguindo se defender relativamente bem, deu poucos contra-ataques para a seleção do Japão e foi efetivo em alguns momentos e conseguiu vencer de virada aquela partida, classificando. E a gente vai para o jogo contra a Noruega, em um cenário onde, uma opinião minha, no sentido coletivo, a seleção do Japão tinha mais qualidade do que a seleção japonesa, mas olhando algumas peças em individual, a seleção da Noruega sobrava. Como o exemplo de Odegaard, o Solot, Anthony Lusa, o Haaland, o Oscar Bob, que era um reserva, mas que sempre está entrando também. E mais precisamente falando sobre o Haaland, é um jogador de uma qualidade, um dos mais tops do mundo. Esse tipo de cenário, a seleção brasileira dentro da Copa ainda não tinha sido exposto para ser testada, para ver o quão longe essa evolução tinha ido. Porque o Brasil tinha mostrado uma evolução positiva, mostrado uma melhora, mas ainda tinha alguns aspectos ali que deixavam a desejar. Então, para esse jogo a gente tinha uma expectativa, porque tinha acontecido um pouco dessa evolução, e ao mesmo tempo tive esse receio de saber como é que o Brasil ia se comportar tendo essas preocupações, né, com esses jogadores também. E dentro do jogo a gente já viu uma diferença de postura da seleção brasileira, porque a Noruega já começou pressionando a seleção brasileira, diferente do que foi o jogo contra o Japão respeitou muito mais a seleção brasileira, o Brasil conseguiu se impor, e logo no início a seleção noruega já faz um gol, e acaba sendo anulada por questão de impedimento, mas a gente já viu ali. E um detalhe que o gol sai pelo lado esquerdo, né, onde o Paquetá, que estava lesionado, não pôde essa partida, e o Ancelotti ele opta por colocar o Gabriel Martinelli, que é um jogador que tem características diferentes, né, principalmente quando se refere a duelos defensivos. E a jogada do gol coincidentemente sai por ali. A seleção da Noruega ela buscou ocupar muito aquele espaço ali, o Odegaard caiu muito por aquele setor, criando jogadas ali. As saídas da Noruega eram buscando muitas ligações diretas com o Solot. O goleiro já lançava direto para o Solot. Quando o Brasil subiu um pouquinho a sua marcação, o goleiro já lançava essa bola lá para tentar criar um duelo de 1 contra 1 ali. E até na coletiva o Ancelotti ele falou que optou por não pressionar muito a saída de bola, porque ele sabia que era uma estratégia da seleção da Noruega atrair os jogadores do Brasil para ir para o campo da seleção noruega, e eles lançarem essa bola e pegarem seus atacantes, né, no 1 contra 1 contra a defesa brasileira. No primeiro tempo, a gente viu o Gabriel Magalhães e o Marquinhos fazer uma boa marcação no Haaland. O Haaland pouco teve êxito nesse primeiro tempo. Já o Odegaard jogou de forma solta, de forma livre, e o que me chamou a atenção é que não tinha esse combate no Odegaard para que ele não gerasse jogo, porque era um jogador que ele é o cérebro dessa equipe da Noruega. E a seleção brasileira chega a uma oportunidade de pênalti, com o Matheus Cunha sofre o pênalti, e tem um lance que gera muita polêmica, está sendo muito comentado nas redes sociais, é que o Vinícius Júnior ele pega a bola, ele fica ali na marca do pênalti, e depois entrega para o Bruno Guimarães, que cobra e acaba perdendo. E o Vinícius Júnior falou em coletiva, e o próprio Ancelotti também disse que os cobradores oficiais, em uma lista ali, o Vinícius Júnior era como se fosse o 5º cobrador. Então,
Por mais que eu entenda a cobrança que as pessoas estão sobre o Vinícius Júnior, sobre que era para ele pegar a bola, colocar debaixo do braço, assumir essa responsabilidade, é uma situação que é um pouco complexa porque já tinha uma ordem da comissão técnica, né, definida com os jogadores. E falando em chamar a responsabilidade, a gente viu o Odegaard pegar e colocar a bola debaixo do braço e dar toda a dinâmica do jogo. E a gente viu que na seleção brasileira faltava um cara com essa característica no meio de campo para ditar o jogo. E o jogo, o primeiro tempo acaba 0-0. Na volta para o segundo tempo, o Brasil volta mal do intervalo ali. Mesmo assim, tem uma boa oportunidade com o Endrick, né, que tinha entrado na partida, recebe um passe em profundidade do Vinícius Júnior, sai cara a cara com o goleiro e acaba perdendo. O Endrick é um jogador que era muito cobrado e pedido pelo torcedor para que tivesse a oportunidade, que entrasse, que jogasse. Muito por conta do que ele estava fazendo quando entrava em campo. Um pouco também de quem eram os titulares não estavam correspondendo, mas o Endrick acabou perdendo uma chance clara. E aí, voltando naquilo que eu falo de não se criar um vilão ou um herói, eu não acho que a gente deve colocar o Bruno Guimarães como um vilão e não devemos também colocar o Endrick como vilão por, nos lances cruciais, eles terem tido a infelicidade de não ter aproveitado. Mas também, olhando por outro aspecto, a gente parar para refletir um pouquinho se essas escolhas que a gente acaba tendo em muitas situações de querer ter um herói, de um cara que seja o jogador que vai resolver as coisas quando estivermos com um problema, se não seria melhor a gente parar para olhar a nossa forma coletiva de estar, que a gente está jogando, os erros que estamos cometendo e que existe uma distância muito grande de outras seleções justamente nesse aspecto coletivo. E aí, voltando para a situação, o Endrick acaba perdendo o gol de cara, depois o Neymar entra em seguida no lugar do Ryan. Então o Endrick passa a jogar na ponta direita e o Neymar fica ali como um falso 9, né? A ideia de Ancelotti, e nessa altura também o Danilo tinha entrado no lugar do Bruno Guimarães. E creio que a ideia de Ancelotti era fazer com que Neymar recebesse essa bola, jogasse entre linhas para pifar o Endrick e o Vinícius Júnior atacando o espaço, as costas dos zagueiros em velocidade. Porém, um grande problema disso o Brasil não conseguiu ter a posse de bola, o Brasil não conseguia roubar a bola dos pés da Noruega. Eram marcações muito passivas, parecia que o Brasil não conseguia ter essa intensidade física, não tinha mais energia para correr atrás e recuperar a bola. E a Noruega trocava passos com facilidade. Dessa forma, o Neymar não entrou no jogo para ter essa bola, para tentar flutuar. Ele ficou ali tentando pressionar a marcação, mas com as limitações físicas que a gente sabe que o Neymar já tem. E o Brasil acaba tomando um gol em uma jogada que entra um passe em profundidade para o ponta da seleção da Noruega. O Endrick ele vai para o duelo na marcação, acaba não conseguindo ter um êxito ali na marcação, acaba sendo driblado de forma fácil, o cruzamento sai. E aí o Haaland, que no primeiro tempo pouco apareceu, consegue em um movimento ali, ele ataca a frente, sai à frente do Gabriel Magalhães, salta, e o Gabriel Magalhães mal consegue sair do chão ali, o Haaland toma a frente e faz o gol de cabeça sem chance para Alisson. E 1-0, em um momento ali que a gente já viu que a seleção brasileira sentiu o golpe, aquele gol ali, uma seleção que já não tinha voltado bem no segundo tempo, toma o gol e fica ainda mais perdida, tenta sair para o ataque, e em um outro lance de uma transição da seleção da Noruega, a bola chega para o Haaland na entrada da área, ele puxa para a esquerda, não houve uma pressão ali, uma marcação dele, ele puxa para a esquerda, chuta de forma cruzada, ele já deu 2 toques na bola, dominou, chutou, gol da Noruega, 2-0. O Brasil consegue chegar um gol ali no último lance já, nos 2 acréscimos, né? Uma bola foi cruzada na área, o Casemiro sobe, o jogador do norueguês sobe com o braço, acerta uma cotovelada no rosto do Casemiro, o juiz marca pênalti, e aí o Neymar vai lá e cobra, e dá números finais da partida, 2-1 para a Noruega, a seleção brasileira eliminada. Eu até uma situação também que o povo ficou muito comentando, justamente essa cobrança do pênalti do Neymar aqui, quando ele vai fazer a cobrança ali, teve muita confusão, umas provocações ali com o goleiro, e acaba convertendo pênalti. E é uma eliminação que traz uma frustração muito grande no encerramento de ciclo. E eu vou estar fazendo outro vídeo de análise com mais detalhes dessa partida. Vou trazer também
aprofundar um pouco também, depois de ver algumas coletivas, entrevistas dos jogadores, mais detalhes do que o Ancelotti vai falar, porque tudo indica agora que vai haver um novo ciclo, o início de um novo ciclo, uma reformulação da seleção brasileira. Creio que é necessário que isso aconteça. Não vou entrar aqui em mérito específico nesse vídeo falando sobre os jogadores, mas é nítido que precisa haver algumas mudanças, precisa ser preparada jogadores para esse novo ciclo de Copa do Mundo que vai vir para 2030. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixando nos comentários a opinião de vocês, não deixe de deixar o like também nesse vídeo e, é claro, se possível, inscreva-se no canal para a gente estar tendo sempre com a resenha. Valeu, Fute Cena na área.